volta ao canal Direito da Infraestrutura e Regulatório. Hoje eu queria dar início a uma série de vídeos sobre o uso do plano de negócios ou do fluxo de caixa marginal para efeito de reequilíbrio dos contratos de concessão e PPP. É, 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 Primeiro, acho que é bom colocar todo mundo na mesma página em relação ao fato de que o fluxo de caixa marginal tem sido utilizado basicamente em todos os projetos modelados nos últimos 10 anos pelo BNDES ou pelas parcerias do BNDES, por exemplo, a parceria entre BNDES, IFC e BID. É, é, Pela EBP, né, enquanto a EBP existia, a EBP terminou em 2017. O fluxo de caixa marginal se tornou o instrumento padrão de reequilíbrio dos contratos. Todos os contratos modelados pelo BNDES, pelas suas parcerias, que são os instrumentos hoje principais no país, juntamente com o FEP Caixa, para estruturação de projetos, todos esses projetos saem com cláusulas que estabelecem que todos os reequilíbrios do contrato são feitos por fluxo de caixa marginal. Ou seja, praticamente houve um abandono do plano de negócios como instrumento de reequilíbrio. Ele é quase que um instrumento, digamos assim, histórico dos contratos que estão ainda em curso, tá? Ou de uma minoria de contratos modelados por estados e municípios. Então houve uma hegemonia, digamos assim, do fluxo de caixa marginal. Ele se tornou hegemônica enquanto metodologia para reequilíbrio de contratos. Quase todos os novos contratos usam essa metodologia. Mas nesse contexto, né, vamos começar a nossa história aqui, a nossa discussão sobre plano de negócios e equilíbrio de contratos, explicando quais eram as funções do plano de negócios, né, nos casos em que se utilizava o plano de negócios para efeito de reequilíbrio dos contratos. Né. Estamos falando de contratos sob regime de regulação contratual, então que o regulador não tem liberdade para fixar a tarifa discricionariamente nas revisões ordinárias do contrato. São contratos em que o regulador tem apenas a perspectiva, tem apenas a prerrogativa, na verdade, de conservar, preservar a tarifa conforme estabelecida na licitação. Né? Então esse é um ponto de partida. Nesses contratos era comum que se que, a, que o participante da licitação fosse obrigado, que existissem regras requerendo que o participante da licitação, juntamente com essa proposta comercial, trouxesse um plano de negócios do qual deveria constar um fluxo de caixa, que se tornaria então um fluxo de caixa regulatório, fluxo de caixa representativo do contrato em estado de equilíbrio e que seria usado daí em diante para todos os reequilíbrios do contrato. Então, o plano de negócios tinha, para a gente deixar muito didático aqui, o plano de negócio tinha dois usos. Né? O primeiro uso é que ele, como ele vinha em anexo à proposta comercial, ele era o que detalhava a proposta comercial, mostrava como o participante da licitação tinha chegado, por exemplo, aquele valor de tarifa, se o critério de licitação fosse menor tarifa, ou aquele valor de pagamento de outorga, se o critério de licitação fosse maior pagamento de outorga. Então ele era como se fosse a memória de cálculo, né, da proposta, da oferta feita, né, pelo participante da licitação. Então, existia aí um uso do plano de negócios para verificar em que medida aquela proposta era execuível. Então, durante a licitação, os concorrentes se debruçavam sobre o plano de negócio dos outros para tentar mostrar, por exemplo, que esses planos de negócios não eram execuíveis. Né? Isso era uma disputa comum em licitações de concessão e PPP. Então, existia essa função de verificar a execuibilidade da proposta. Essa é uma função que eu sempre achei muito frágil. Eu tive algumas vezes na posição de ter que analisar planos de negócios
em licitação e é muito difícil dentro do prazo que você tem numa licitação você conseguir saber se se aqueles dados de custos, etc., são dados que correspondem à realidade. Né? E é muito difícil você proceder a essa investigação. Por exemplo, você pode abrir diligência, né? E fazer perguntas aos proponentes. Né? Mas o problema é que quanto mais pergunta você faz no nosso contexto jurídico, judicial, você mais fragiliza a proposta. Né? E se você tem um participante da licitação, que é uma empresa, que tem uma boa condição econômico-financeira e diz, e está declarando que ela consegue entregar aquele projeto por aquele preço, vai ser muito difícil no contexto atual você desclassificá-la porque este ou aquele custo, né, da planilha do plano de negócios não está adequada. Né? Então essa função sempre foi uma função que eu achei que não é muito digamos assim, não tinha uma grande utilidade, né? Mesmo porque hoje no mercado você contrata um consultor que entenda do assunto e ele faz uma proposta para você bem feita, mesmo que o participante da licitação, a empresa participante da licitação, por acaso não esteja entendendo exatamente o que está fazendo. Então, é possível gerar uma proposta bonita, com aparência de algo execuível, mesmo em situações em que não se tem muita certeza de que aquilo é execuível. Então, essa função do plano de negócios eu sempre achei secundária. E eu acho que o tiro de misericórdia, né, para esse uso do plano de negócios aconteceu no projeto da BR 101 Nordeste, né, que terminou ganhando a Eco Rodovias. Nesse projeto, a licitação ficou parada por um tempo por discussões sobre rubricas do plano de negócio e foi em cima do que aconteceu nesse projeto que o BNDES tomou a decisão de que não pediria mais plano de negócio junto com a proposta econômica. Né? Mas esse é um uso do plano de negócios. Existe um outro uso do plano de negócios que é o uso do plano de negócio enquanto instrumento para reequilibrar o contrato, e é esse que eu acho que ainda é muito importante a gente discutir, porque ainda acho que é um instrumento, um bom instrumento para fazer reequilíbrio de contratos, muito melhor em muitos casos do que o fluxo de caixa marginal que tem sido usado quase que de forma hegemônica entre nós. Né? Você pode usar o plano de negócios apenas para reequilíbrio e não usá-lo para julgamento de execuibilidade de proposta? Pode. Tá? É muito fácil, basta que você não peça, né, o plano de negócios como anexo da proposta econômica na licitação, mas você peça o plano de negócio como condição para a assinatura do contrato. Né? Então você vai ter o plano de negócios na assinatura de contrato como fluxo de caixa representativo do contrato de estado de equilíbrio, mas ele não vai ter sido debatido, né, e confrontado com outros planos de negócios para efeito de execuibilidade durante a licitação. Né? Então é importante a gente saber que é possível exigir-se o plano de negócios para efeito de reequilíbrio do contrato, como condição de assinatura do contrato, mas não usá-lo durante a licitação como instrumento para julgamento da execuibilidade. É particularmente importante a gente notar isso, porque, de qualquer modo, né, mesmo quando se pedia o plano de negócios para julgamento da execuibilidade, como praticamente todas as nossas licitações de concessão hoje tem leilão em viva voz, né, o plano de negócio que se entrega junto com a proposta escrita, ele termina não sendo um plano de negócio definitivo, porque com o leilão em viva voz, as propostas são modificadas, né, e você tem que adequar o plano de negócio que foi entregue com a proposta escrita após o leilão em viva voz ao que ocorreu no leilão em viva voz. Então, de qualquer modo, né, se as nossas licitações, como tem sido feito em geral, né, tem sempre leilões em viva voz ou leilões eletrônicos que fazem com que o plano de negócio oferecido junto com a proposta econômica perca a validade, né?
tenha que ser ajustado antes da assinatura de contrato. Então a gente já de qualquer modo, já tinha esse procedimento, é só para dizer que a gente já tinha esse procedimento de adequação e recepção pela administração pública de um novo plano de negócio, de um plano de negócio ajustado após o leilão em viva voz, como condição para a assinatura do contrato. Né? Então, essas são as duas funções do plano de negócios. Eu espero que isso tenha ficado claro, porque agora a gente vai fazer mais um conjunto de vídeos sobre a história do fluxo de caixa marginal e sobre as críticas ao fluxo de caixa marginal. Obrigado novamente pela sua audiência. Por favor, se gostaram do vídeo, deem um like, se inscrevam no canal para receber nossas atualizações. Um abraço.